Olá, internautas. O nosso assunto de hoje será o mito da ditadura militar no Brasil. O primeiro mito sobre a ditadura militar, que o PT e essa turma de esquerda costumam falar, eles falam como os militares tivessem dado um golpe de Estado, tivessem chegado ao poder sem nenhum motivo, simplesmente por querer tomar o poder e derrubar o presidente João Goulart e tomar o poder. Mentira! Não foi isso que aconteceu, isso é um mito, isso é mentira da esquerda, isso é mentira da mídia, isso é mentira dos livros do MEC. O que aconteceu era que o Brasil estava sendo ameaçado constantemente pela ideologia comunista e também pela guerrilha comunista. Inclusive, Dilma fazia parte dessa guerrilha. E Dilma mentiu para você quando disse que estava lutando pela democracia. Dilma estava lutando para entregar o Brasil aos comunistas. O Brasil estava sendo financiado por Cuba, as guerrilhas comunistas que estavam aqui no Brasil estavam sendo financiado por Cuba, e através dos assaltos a bancos que Dilma fazia, ameaçando o Brasil pelo comunismo. Então o que Dilma queria era a ditadura do proletariado aqui no Brasil através do comunismo. Isso não é democracia. Ou seja, resumindo, Dilma queria que o Brasil fosse uma Cuba. E o principal responsável pelas manifestações que houve para evitar que o Brasil fosse entregue aos ditadores comunistas, o principal responsável foi a Igreja Católica, que lutou contra o comunismo, chamou o povo para irem às ruas. Inclusive, essa manifestação que houve contra o comunismo, pedindo socorro aos militares, ficou conhecida como Marcha pela Família, ficou conhecida pela Marcha pela Família, que foi batizada pela Igreja Católica por esse nome. E foi assim. E o outro ponto que eu quero abordar com vocês são a inversão de valores. O livro do MEC trata o nosso regime militar como ditadura e trata a ditadura cubana como regime. Uma completamente inversão de valores. Agora vamos às comparações. No regime militar, nós tínhamos, quem viveu aquela época, eu não vivi, mas quem viveu aquela época tinha o direito de ir e vir sem ser assaltado. No regime militar, quem viveu aquela época tinha o direito de sair do país a hora que quiser e voltar para o país a hora que quiser também. Então isso para a mídia e para os livros do MEC é ditadura. Em Cuba você não pode sair do país. Se você tentar fugir do país, você é preso e corre o risco de ser fuzilado. E você tem mais de 90% de chance de ser fuzilado se tentar sair do próprio país. Todavia, os livros do MEC e a mídia chamam isso de regime, não é ditadura. O outro tópico que nós tivemos no regime militar é que todos os presidentes generais eles foram eleitos democraticamente. O general Castelo Branco foi o primeiro e o último, João Figueiredo. Pelo que nós sabemos, ditadura, só existe uma pessoa que manda no governo. E os generais
que estiveram aqui no Brasil foram eleitos democraticamente. Agora eu pergunto para a mídia e para o livro do MEC: com quantos votos foi eleito Fidel Castro? Outra evidência que eu quero mostrar: em Cuba não existe partido, né, que seja contra o comunismo. E na época dos militares, né, existiam partidos, né, que apoiavam o socialismo e o comunismo e ficaram de boa aqui no Brasil. Mas para o livro do MEC, né, mesmo tendo opções de partidos aqui no Brasil, era uma ditadura. Em Cuba, que só existe o comunismo, né, não é ditadura, é um regime. Então perceba essas inversões de valores, né? Perceba em que situação nós chegamos nas escolas, né? O que o MEC tenta passar, né, para os alunos, o que a mídia tenta passar para o povo brasileiro. Completamente uma inversão de valores. Porém, eu estou provando aqui, né, que Cuba é uma ditadura e aqui no Brasil nós tivemos um regime e não ditadura, né? Porque todo brasileiro ele poderia sair do país, ele poderia voltar sem ser assaltado, sem ser o risco de ser assaltado. Existiam partidos políticos diferentes, né, pensamentos diferentes, inclusive os livros e os pensamentos de Paulo Freire, que é um comunista, era permitido no regime militar aqui no Brasil. Então isso não é ditadura. Então nós vivemos um regime. Ditadura existe em Cuba, em que o povo é massacrado pelo governo. O povo não pode sair do próprio país. Se o povo cubano for pego tentando fugir do país, ele é fuzilado. Se falar contra o governo, ele é fuzilado. Então, MEC, então mídia, isto é que é ditadura. Isso que vocês chamam, isso, que infelizmente, o PT e a esquerda, vê isso como democracia. Fidel Castro, Stalin, Mao Tse-tung, todos esses ditadores genocidas são vistos como democracia para o PT, para os seus eleitores. Eu espero que esse vídeo tenha aberto o entendimento de vocês. E outro detalhe que eu queria passar para vocês é que todos os generais, todos os generais que passaram pelo Brasil, que foram eleitos democraticamente, nenhum deles ficou rico. Agora eu quero falar algo importante aqui para vocês, sobre o filho do Lula, que trabalhava como funcionário do Instituto Butantan em São Paulo, com um salário de R$ 1.200. Detalhe, esse salário de R$ 1.200 já foi na peixada, que o filho de Lula nem merecia isso. E hoje o filho do Lula é proprietário de uma fazenda em Araraquara, em São Paulo, adquirida por 47 milhões, pago à vista. Brasileiros, onde é que nós vamos chegar? Onde é que nós vamos chegar com essa ideologia maldita chamada comunismo, tentando ser implantada aqui no Brasil através da mídia e através dos livros do MEC? Então eu vou encerrar por aqui o vídeo, e espero que esse vídeo toque na consciência das pessoas que ainda são ignorantes. E você que é conservador, vamos continuar lutando, vamos continuar instruindo outras pessoas.
Olá, internautas. O nosso assunto de hoje será o mito da ditadura militar no Brasil.